futebol carioca precisa acordar. Enquanto o Flamengo disputa o título brasileiro e a semifinalista da Copa do Brasil, tendo sido eliminado da Libertadores nessa semana, mas ainda com duas possibilidades de importantes conquistas, os seus rivais locais passam por um momento terrível. A falta de dinheiro, os elencos fracos e equipes mal montadas ou montadas de maneira incompatível com a sua realidade atual, realidade técnica, expõe esses clubes tradicionais e com tanta história a situações vexatórias. Foi o que aconteceu nesse sábado. Somados, Botafogo e Vasco sofreram um placar de 7-0. Os alvinegros foram a Porto Alegre e o Grêmio facilmente fez 4-0 sobre o time treinado por Zé Ricardo. E no Rio, com quase 35 mil vascaínos no Maracanã, o Santos, com 3 gols do Gabigol, meteu 3-0 no Vasco da Gama. O Vasco já sofreu 75 gols em 50 jogos nessa temporada. A média assustadora é de 1,5, um gol e meio por jogo. Zé Ricardo, seu treinador na primeira parte da temporada 2018, hoje no Botafogo, tem média ainda pior. A média de Zé Ricardo é de 1,55 gols sofrido por jogo. Esses números são do site Futedados. Estão aqui embaixo no link, né? Se acessando o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você consegue acessá-los em maiores detalhes. O fato é que, enquanto o Flamengo se recuperou financeiramente e consegue hoje montar boas equipes caras e naturalmente mais competitivas, os times do Rio de Janeiro trocam de treinador, fazem mudanças ao sabor dos ventos e também das movimentações do mercado de técnicos, mas não conseguem encontrar um bom caminho. E o que mais impressiona é a fragilidade defensiva. O que faz o Vasco da Gama nesse ano com Zé Ricardo, com Jorginho e agora com Alberto Valentim é inexplicável. Tudo bem, o orçamento não é bom, o orçamento é ruim, falta grana, mas há equipes com elencos ainda mais baratos do que os do Vasco, na Série A do Campeonato Brasileiro, que não sofrem tantos gols. É realmente assustador. E o Botafogo agora com o Zé Ricardo também nessa situação. O mais curioso é que o técnico agora alvinegro, tanto no Flamengo 2016 quanto no Vasco no ano passado, teve momentos em que suas equipes tomavam poucos gols, não perdiam muitos jogos, mas é impressionante como desse ano em diante o Zé Ricardo perdeu completamente o controle, né, digamos assim, defensivo dos seus times. Os times vão se apequenando em função disso. Eles viram adversários que não assustam outras equipes, que perdem com uma frequência assustadora. O Vasco é o time da Série A que mais derrotas sofreu no ano, são 20, ou seja, cerca de 40%, né, das partidas o Vasco perdeu. O Botafogo não tinha números tão ruins, mas agora vem numa sequência muito negativa. Sua última vitória recente foi sobre o Sport, que é o pior time na atualidade do futebol brasileiro, embora não seja um lanterna. Depois da Copa fez só um ponto. Uma campanha sofrível do rubro-negro do Recife. E nos outros jogos, as derrotas têm acontecido com naturalidade. O Fluminense é um caso um pouco diferente. Surpreende o bom trabalho até dentro das circunstâncias do Marcelo Oliveira, que se queimou demais nos seus clubes anteriores com trabalhos ruins, mas que consegue agora no Fluminense, com alguns altos e baixos, mas a equipe tem ido até bem, tem conseguido alguns bons resultados, vitórias sobre o Palmeiras, sobre o Corinthians. Não tem sido um Fluminense tão frágil, tão exposto quanto o Vasco e o Botafogo, que vivem realmente um momento muito preocupante. É quase uma utopia falar em união de dirigentes, mas é necessário que esses 4 grandes clubes se reúnam e busquem uma solução conjunta para a recuperação do futebol do Rio de Janeiro. A rivalidade, a provocação entre os torcedores, isso é uma outra conversa. O futebol do Rio vai ficando mais fraco. E até para o Flamengo, que agora se vangloria, com justiça até, da sua condição financeira melhor porque se recuperou, não é bom esse cenário, não é bom. Até porque toda vez que o Flamengo enfrentar os seus rivais locais, esses jogos vão ser tratados com seriedade, até porque o Flamengo mesmo com mais dinheiro não consegue ter vantagem sobre Botafogo, Fluminense e Vasco. Os jogos são sempre muito duros e muitas vezes é derrotado, mesmo nessa fase com mais dinheiro. Mas no campeonato estadual, ou usando o parâmetro do rival local, isso joga também o próprio clube rubro-negro para baixo. Claro que a situação é muito mais perigosa para os outros 3. Nesse momento, mais para Botafogo e Vasco pelo desempenho muito ruim. Mas é preciso que os 4 se reúnam
conversem e tentem buscar uma solução conjunta, tentem buscar uma recuperação do futebol carioca, uma ajuda mútua, um trabalho conjunto, uma tentativa de melhorar um pouco as coisas, seja compartilhando jogadores que não são utilizados, compartilhando estádio para poder mandar o jogo um do outro, discutindo um melhor campeonato estadual, enfim, fortalecer, recuperar o futebol do Rio é necessário, é urgente. Não existem mais hoje nos 4 grandes clubes, me parece, dirigentes daqueles mais conservadores que não aceitam nem conversar com o rival. Tanto o Alexandre Campelo, o Mofarrege, quanto o Bandeira de Melo, que está no final de mandato, e o Abad, presidente do Fluminense, e parece que são pessoas que conseguem dialogar. E esses 4 deveriam conversar, deveriam buscar uma solução conjunta para que o futebol do Rio não continue afundando. Esse sábado, de 7-0 contra Botafogo e Vasco, o placar somado dos 2 jogos, foi marcante. Não é algo inédito, mas muito chocante. E a naturalidade com a qual esse tipo de resultado é recebida, preocupa ainda mais. Lembrando que segunda-feira tem linha de passe na ESPN Brasil. Essa semana, linha de passe na segunda, na quarta, depois dos jogos das 21h45, na quinta também, após os jogos da quinta-feira à noite, e na sexta-feira, no feriado do 7 de setembro. Linha de passe em 4 edições nessa semana na ESPN Brasil. Eu estarei na segunda, na quarta e na quinta, na terça no bate-bola, à noite, com bate-bola na veia, na programação da ESPN Brasil. Ok? É isso aí. Saudações.